Olá, queridas mulheres de fé e sabedoria, passando hoje aqui para dar continuidade, no caso, né, finalizar esse tríduo em honra a Santa Catarina de Sena, essa grande santa da nossa igreja, doutora da nossa igreja, que nós temos, assim, a graça, a honra, né, também a responsabilidade de aprendermos com ela dentro dessa mentoria, né, que eu conduzo, e aqui também dentro das redes sociais que muitas de vocês também têm a oportunidade de ter um pouquinho aqui do conhecimento, dos ensinamentos dela, tá? Como eu disse, hoje é o dia 3, na verdade hoje é dia 29 de abril, já é o dia de Santa Catarina de Sena, o dia que a igreja faz memória à sua santidade, né? A sua vida, o seu testemunho. Esse mês de abril é interessantíssimo para nós, porque ontem foi dia de Santa Giana, hoje dia de Santa Catarina de Sena. Para quem está na mentoria, nós ainda estamos refletindo com Santa Teresina de Jesus. Todas essas mulheres, essas santas, assim como todos os santos, o que eles são? Eles são faróis, luzeiros, eles são setas apontadas para o Cristo, para Jesus, né? Que nos ensina como conhecer o Pai, que nos leva até o Pai, né? Que é a nossa meta de vida de todos nós. Então, eles são ajudantes mesmo, intercessores, da mesma forma que às vezes a gente pede ali uma intercessão, uma ajuda de oração, de conselho para algum amigo, para algum familiar, né, para alguém, né, algum profissional que você confia. É isso que nós vivemos com essas santas, né? De pedir para elas para nos ajudar e de ouvir delas. Como que a gente ouve? Lendo seus livros, ouvindo, né, os seus ensinamentos, aprendendo com seus exemplos, porque não tem como ser santo sem o exemplo, obviamente, né? Se elas tivessem escrito tudo que elas escreveram, mas não tivesse vivido, de nada serviria. Bom, sem mais delongas, então nós vamos hoje para o tema desse terceiro encontro, né? Desse terceiro dia, que é a grande frase famosa de Santa Catarina de Sena, né? Se fores o que deve ser, incendiareis o mundo. E hoje nós vamos falar sobre esse incendiar o mundo, que é sobre a nossa missão no mundo, tá? Santa Catarina, ela, como nós vimos, ela desde criança ela tem ali uma intimidade muito grande com Jesus, tem essas visões místicas, né? Essa intimidade ali particular mesmo com Jesus, e isso faz com que ela vá desenvolvendo o seu interior, né? Crescendo ali espiritualmente de forma muito efetiva. E aí, o que acontece? Santa Catarina, ela vai então a partir desse. A partir de... E, portanto, ela não ficou, né? Santa Catarina não ficou presa em si mesmo, se, digamos assim, evoluindo espiritualmente, né? Sendo essa alma, né? Que ama mais a Deus, que busca servir a Deus, né? Daquilo de transformar o seu interior, né? Mas ela não fica só nisso. Deus, então, meio que trabalha a alma dela, né, dá a ela né, essa graça de crescer interiormente, e aí começa a dar serviço para ela, né, que é a missão que ela recebe. E detalhe, né, Santa Catarina, ela recebe a missão de intervir em situações seríssimas políticas da época, de conflitos armados, guerras, em situações seríssimas da própria igreja na época, né, que Santa Catarina vai intervir no momento em que o Papa, inclusive, foge de Roma, estava né, no exílio na França, e Santa Catarina escreve, muitas vezes intervém de forma escrita, enviando cartas, né, chamando ali a atenção, né, conversando através das cartas, mas detalhe, Santa Catarina não era alfabetizada, né, como eu já disse em outros vídeos, ela então não usa isso, Senhor, como é que eu vou escrever? Eu não sou alfabetizada. Deus provê pessoas que vão ali traduzir o que ela está falando, e ela aos poucos vai aprendendo, até que no final da vida ela consegue escrever uma das cartas a próprio punho, ela consegue aprender com mais de 30 anos a escrever. Mas o que é importante é o seguinte, ela não ficou lá no seu quarto interior, vivendo a sua vida com Deus, muito bem, obrigada. Ela
percebeu o chamado, ela aceitou e ela foi em obediência, né? E assim ela intervém em conflitos, chamando todos à conversão com muita firmeza. Então, Santa Catarina, ela faz aquilo que é esperado de todos nós. Quanto mais nós vivemos a oração, a contemplação, a intimidade com Deus, ali nós vamos ser chamados a transbordar e a fazer com que essa contemplação se transforme em uma ação verdadeira. Então, a missão que a gente recebe não é uma opção. Não é assim, deixa eu ver, Senhor, se eu vou seguir, deixa eu ver, Senhor, se é para agora. Não, a missão que a gente recebe é uma resposta que Deus pede. E quando a gente não para nem para pensar sobre isso, a gente está respondendo para Deus assim: não estou interessada, tá? Porque às vezes a gente não responde só com palavras, a gente responde com atitude também. E muitas vezes é o medo que nos impede, né, de tomar a decisão dentro daquilo que Deus já nos pede, já nos inspira. Então, hoje nós vamos rezar muito nesse sentido, nós vamos conversar e refletir mais um pouco nesse sentido, porque com Santa Catarina a gente tem que aprender muito isso, essa ousadia de obedecer a Deus e de ir, mesmo com medo, confiando em Deus, não em nós, mas dando essa resposta que é o nosso lugar da resposta. Bom, então vou fazer 4 perguntas aqui para que a gente possa se analisar perante desse ensinamento de Santa Catarina, tá? Da mesma forma, eu faço a pergunta, você tem aí uns segundinhos para se analisar e você dá uma resposta, tá? Essa primeira pergunta é de 0 a 10, para você avaliar aí o seu termômetro, tá? O quanto você tem adiado aquilo que Deus já te pediu. Às vezes Deus nos pede algo dentro do âmbito espiritual, às vezes dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito relacional, dentro do âmbito profissional, dentro do âmbito corporal, cuidados com a saúde, enfim. E aí, às vezes, a gente já entendeu algumas coisas, a gente já, né, ouviu isso várias vezes, não é Deus falando mesmo, mas a gente, às vezes, ainda não está dando essa resposta, como até a gente mesmo gostaria. Então, quanto a gente tem adiado de 0 a 10? Veja sua nota aí. Isso. Pergunta 2. O quanto o medo tem influenciado minhas decisões? A gente, infelizmente, né, se deixa ser muito guiado pelo medo. É o medo de sofrer, é o medo de errar, é o medo de não conseguir, né? O medo, como eu disse, de falhar. É o medo de não estar fazendo a coisa certa, né? São vários medos. É o medo de perder algo ou alguém. E é muito triste quando a gente vive com essa régua do medo nos guiando. Nós precisamos ser pessoas mais ousadas na fé, confiar que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e que quando nós suplicamos a Ele, Ele age de forma simples, né? Nós não vemos estrelinhas, enfim, nós não vimos grandes luzes, mas se a gente confia, Deus vai nos dando discernimento, a gente vai então ouvindo e tomando decisão com aquele discernimento. Tá? Muitas vezes o nosso problema não é ter discernimento, é ter coragem de viver aquilo que a gente já entendeu. Então, qual é a sua nota hoje? Né? De novo, a pergunta. O quanto o medo tem influenciado suas decisões hoje de 0 a 10? Respondeu? Número 3. O quanto sua vida hoje gera frutos para além de você mesma? Pensando aí, né, que nós nascemos para amar, para nos doar e para frutificar. Primeiro, a gente cresce interiormente, segundo, a gente transborda. E às vezes não dá para esperar crescer interiormente, estar ótima, para depois transbordar. Por quê? Porque o próprio transbordar, o próprio agir, assumir sua missão, ir, né, ali se doando, vai nos forjando também interiormente. Então, não é uma coisa depois a outra. É as duas coisas juntas. Só não pode ser somente uma das coisas, tá bom? Então, de 0 a 10, de novo, o quanto sua vida hoje gera frutos para além de você mesma. Seja sincera com você mesma. Se for 10, tá super cumprindo sua missão. Se não for abaixo de 10, aí você pensa que nota que é.
Beleza. E por fim, se você continuar como você está hoje, até que ponto você está se escondendo mais do que obedecendo a Deus? E aí você então vai se autoavaliar, né? De 0 a 10, o quanto que às vezes eu me escondo mais do que obedeço, por qualquer razão que seja. Isso. Essas perguntas, gente, elas são simples, mas elas são profundas, porque tenho certeza que muitas de nós não paramos para pensar sobre isso. Ou às vezes a gente tem até assim alguns insights, né? Nossa, eu preciso obedecer mais a Deus, não estou obedecendo a Deus. Mas quando a gente para um pouquinho para poder pensar, a gente dá uma organizada interiormente, né? Na nossa vida, e a gente começa então a perceber quais são aquelas áreas que a gente acha que tá bom, mas não tá. Ou o contrário, a gente acha que tá ruim, mas tá, até que tem alguma coisa para comemorar. Porque é isso também, né? A gente não tá aqui só para poder mostrar que tá tudo ruim, precisa mudar tudo. Eu tenho certeza que muitas de nós, que inclusive estão, vocês, né, que estão ouvindo aqui a gravação, né, desse terceiro dia, vocês já têm uma caminhada, então já tem coisas aí que já foram trabalhadas, mas o nosso chamado é uma vida plena, então nós não podemos esquecer disso, né, a gente está nesse processo de crescer cada vez mais e não parar de lutar, então nós temos que continuar, né, a direção é continuar, caminhar, tá? Então, nós vamos fazer nossa oração de entrega, tá? Pela intercessão de Santa Catarina, a Jesus, né? Ao Sagrado Coração de Jesus. Depois nós vamos rezar o nosso Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai. E confiar, né? Mais uma vez, na intercessão dessa grande santa, toda a nossa vida e a missão, a vocação que Deus nos confia. Rezemos. Senhor, hoje nós te entregamos nossas fraquezas. Forma em nós as virtudes, para que não falte a graça da perseverança. Nós confiamos nesse processo de amadurecimento e na tua misericórdia e na tua bondade. Ajuda-nos a viver a nossa missão hoje, na nossa vida, de forma concreta. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Então, se você chegou até aqui, nesse final, eu gosto de dar esse recado e pedir a você, por favor, compartilha esse vídeo com mais alguém que você sabe, né, que vai gostar de ter essa mensagem, esse momento de reflexão, de oração também, né, com Santa Catarina. E curte aqui o vídeo, que ajuda muito a divulgar para mais pessoas. E eu aproveito para deixar o convite, todas vocês que ainda não estão no meu grupo do WhatsApp, que é aberto, de meditação, no meu grupo do WhatsApp de meditações, que é aberto a todos, né, gratuito. Tem aqui o link na descrição, eu vou deixar, tá? Para que você entre lá, clique lá, e aí você pede para entrar, eu te aceito. Você passe a receber o Evangelho Diário com uma meditação aí no seu WhatsApp, de forma bem prática, bem objetiva, mas que a gente tenha, eu tenho, né, com você esse compromisso de
crescer espiritualmente, mas também emocionalmente, também na maturidade humana, né? Que nós somos chamados a viver, tá bom? Então é isso, que Santa Catarina de Sena interceda a Deus por nós. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.